o Senhor te envolve. Nós somos envolvidos pelo Senhor. E é isso que eu quero trazer. A santidade é a essência que nos envolve. Nós sabemos que este ano é Deuteronômio 1, 21, finalzinho dele fala: subam e tomem posse. Né? Subam e tomem posse dela, da terra, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem. E nós estamos aqui, vocês não estão entendendo, há quase 3 meses falando, nós não vamos desanimar, porque vem coisas, pessoas, situações que querem fazer com que nós venhamos desanimar. Para quê? Para paralisar. Com qual propósito? De fazer com que nós não alcancemos o que o Senhor tem para nós. É isso, para a nossa casa, para a nossa família, no reino espiritual, na cultura do reino. E dentro disso, lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 e 16, saiu daqui? 1 Pedro diz assim, espera aí que... O 16, não, 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. O Senhor está dizendo, seja santo porque Ele é santo. E essa palavra, ela fala assim, ó, seja santo como Ele é santo. Essa palavra nos faz o quê? Envolve. Porque ele está dizendo, ó, seja assim como eu sou. Então, se é para eu ser como o Senhor é, Ele vai nos envolver naquilo que Ele está dizendo para nós sermos. Ele está querendo que nós entremos dentro de uma dimensão, de um abraço, para ser como Ele é, santo. Aí você fala assim, nossa, mas é impossível. Queridos, eu falei aqui, nós somos seguidores de Cristo. Ele é o nosso mestre. Nós precisamos imitá-los. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a essência que nos envolve, ela existe em nós. A essência que nos envolve. Existe uma essência espiritual que envolve a nossa vida. Existe uma essência espiritual que envolve a sua vida. E eu quero dizer para você que aquilo que nos envolve define o que nos tornamos. Ei, aquilo que te envolve define o que você se torna. Quem nunca disse para um filho, uma laranja podre no meio das outras ficam, apodrece o resto. Então se nós não tomarmos cuidado, se eu não souber com quem eu estou, quem está se envolvendo na minha vida, seja as amizades, seja no trabalho, quem está se envolvendo na minha vida, vai definir quem eu vou me tornar. E nós precisamos ter muita cautela. Porque às vezes você está lá no seu trabalho, você começa a se envolver. Se envolver é só traição? Não, se envolver é quando a gente começa a conversar, se envolver, ter relacionamento, ter uma amizade. Daqui a pouco está assim, amigo. Homem não tem nessas coisas, graças a Deus, mas a mulher tem amiga, tudo é amiga agora. Amiga daqui, amiga dali, amiga de lá. Hoje em dia, para se tornar amiga, não precisa muito. Basta andar 2 horas juntos, já é amiga. Queridos, nós precisamos ter a cultura do seguinte, uma pessoa para você chamar de amigo, ela precisa andar pelo menos 3 anos com você. Doído isso, né? Mas é realidade. E isso daí é uma cultura que ela é tão real. E na Europa é assim, ninguém entra na casa. E o meu pai era assim, porque meu pai era português e tinha certos critérios que ele tinha, que eu fui entender quando eu fui para lá. E é assim, as pessoas não entram. As pessoas passam a entrar dentro da sua casa depois de 2 anos de convivência. Não, mas aqui você já conhece, não dá um mês, já está fazendo churrasco, já está fazendo festa, já está fazendo tudo. Aí começa a se envolver e daqui a pouco se envolve em quem? Fofoca. Se envolve em briga. Daqui a pouco o que era bom passa a não ser mais.
Queridos, presta atenção. Aquilo que nos envolve define o que nós nos tornamos. A Bíblia diz que a presença de Deus, eu vou dizer para você, a Bíblia diz que a presença de Deus envolve. A glória de Deus envolve. A santidade de Deus envolve. Então, pare para pensar no que você se envolve ou no que você tem se envolvido. Eu quero declarar para você que você se envolva com a presença de Deus, que você se envolva com a glória de Deus e que você se envolva com a santidade de Deus. Porque quando você se envolve com essas coisas, você não entra em coisas que não convêm. Você começa a ter um olhar espiritual. Aleluia! Você começa a ver as coisas diferentes. Em tudo você vê os detalhes do Senhor. E o Senhor vai falando conosco dia após dia, dia após dia. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 3 diz assim, ó: Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Cadê os exércitos de Cristo aqui? Cadê os takeover? Cadê o exército? Isso! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, cadê a terra? Isso! Toda a terra está cheia da tua glória. Ou seja, a santidade de Deus não é apenas um atributo. A santidade de Deus, ela é uma atmosfera. Ontem quem esteve aqui na Conexão Mulher pôde entender um pouco mais de atmosfera, de influência espiritual, de território. Atmosfera, quando nós entramos num lugar, atmosfera, quando você entra num lugar, você já percebe, nossa, isso aqui não está legal não. Vocês nunca entraram assim num restaurante e falaram, não vou ficar aqui, vamos embora. Não foi legal. Então, a santidade do Senhor, ele é uma atmosfera. Quando nós nos aproximamos de Deus, a essência dele começa a nos envolver. Diga assim, a essência do Senhor me envolve. Interessante que quando você entra na igreja, vocês vão ver isso, nós somos condutores da glória de Deus. Então muitas vezes eu pego o microfone e aí eu começo já o culto orando. Por quê? Para não ter aquela coisa que fica disperso. Entra na igreja conversando, batendo papo, falando. Nananana. Aqui é um lugar onde você entrou. E a atmosfera que tem que estar neste lugar é a atmosfera do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aqui nós precisamos ser envolvidos. Por quê? Porque a gente já escuta essa falação no mercado, a gente já escuta essa falação em tantos lugares. Aqui nós queremos ouvir a voz do Senhor, os louvores do Senhor, as palmas ao Senhor, as glórias ao Senhor. Então nós começamos a entrar dentro dessa atmosfera. A santidade, queridos, não é uma regra, ela é uma essência. A santidade não é uma regra, ela é essência. Muitos confundem santidade com regras, proibições, religiosidade. Ai, estamos jejuando. Santo, santo, santo sou eu. Gente, teve um dia ali, nós estamos fazendo realmente, uma boa parte da igreja está fazendo um desafio de 21 dias e tem que ter 14 horas de jejum de um dia para o outro, às vezes, aí só que tem hora para comer, todo mundo, aí passa aquela hora, acabou. Se lascou. Eu já 3 dias que eu falava assim, meu Deus, não vou conseguir comer. Teve um dia que eu comi, graças a Deus, eu sentei, era meio-dia, saí da mesa, 1h30, com restrição. Ai, eu lembro, eu falei assim, obrigada, Jesus, que o Senhor me deu essa oportunidade. Eu fui comer no outro dia, meio-dia, porque eu passei eu não dava conta, porque eu chegava, já tinha passado o horário, já tinha não sei o que. Aí eu chegava para o apóstolo e falou assim, você já comeu? Ele falou, já. Nossa, aprendeu a se virar, viu, gente? Ó, o medo de passar fome, aprendeu a se virar rapidinho. Eu cheguei lá e falei, você já comeu? Eu falei, já. Eu falei, nossa. Verdade.
Eu vou garantir o meu horário. A pastora Nilva está rindo, mas é verdade. Eu vou garantir o meu horário, deixa quieto, porque ela às vezes está... Hoje mesmo, eu fiquei aqui na igreja até tarde, quase que vai. Mas eu preciso ficar aqui assim, ai... Não, tem gente que nem percebe, eu não estou nem aí para falar. Eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar feliz, porque isso está me aproximando do Senhor. Isso está fazendo com que eu sinta, perceba e seja tocada pela essência do Senhor. Porque senão vive, sabe o quê? Somente uma proibição, só vai ser uma regra, vai ser uma religiosidade, mas não vai ter o alcance, porque a verdade do Senhor é essa: quando nós nos envolvemos com santidade, nos separamos, seja por um jejum, seja por uma oração, tem que ter um propósito, um objetivo para acontecer. E esse jejum, quase da igreja inteira, praticamente da liderança, acho que nós estamos em 40 e poucas pessoas, é em favor, se nada mais, nada menos, nada mais, pelo DIF Conference dos homens. Dos homens. Porque nós cremos que o espiritual vai acontecer, o sobrenatural, a essência de Deus vai estar naquele lugar, grandes coisas vão acontecer ali. Então nós temos algo, um objetivo. Então eu vou me alegrar, por quê? Porque lá vão homens que vão ser transformados, homens que estão indo buscar a verdade do Evangelho, homens que vão se tornar sacerdote em nome de Jesus. Tem um objetivo. Homens que querem ficar alinhados, homens que vão se posicionar. Então nós jejuamos e alegramos, porque nós sabemos o que Deus vai fazer. Assim como são pelas mulheres. Agora, eu tenho que estar alegre, eu vou chegar e falar assim, ai, eu estou em jejum. Não, minha irmã, por favor, não me ofereça nada. Não me ofereça, por favor. Porque se você me oferecer, eu vou cair em pecado, eu vou comer. Porque está morrendo de vontade de comer, querido. A palavra de Deus diz lá em Isaías que o jejum agradável ao Senhor é. Vai lá ler. Tem um monte de coisa que ele fala. Então, quando a santidade, ela não é uma regra, ela é uma essência. Então, regras, proibições, não é religiosidade. A Bíblia diz que santidade, ela é proximidade. Quanto mais perto de Deus alguém está, mais a essência de Deus envolve esta pessoa. Você pode dizer aleluia? Então, quanto mais perto de Deus você estiver, a essência de Deus, ela invade a sua vida. E aí você entra nos lugares, as pessoas, elas veem a sua diferença. Não vê, Sueli? Eu entrava lá no Bruno, eu via a Sueli. Eu não conversava com a Sueli, mas a Sueli ficava me observando. Eu via que ela me observava. E olha onde está a Sueli hoje, ó, para a glória de Deus, ó. É verdade, eu estou dando o exemplo. Eu não falava com ela. Mas eu via que ela me observava. E eu falava, Senhor, toca naquela moça, ela está me observando. Aí um dia ela fez uma pergunta para mim e eu respondi, não foi? Eu sabia que ela queria que eu respondesse outra coisa, mas eu respondi o que Deus mandou. Porque ela ia vir. Aí só que eu saía de lá e falava assim, Isadora, tem uma moça lá que faz unha, vai lá fazer com ela. Vai lá, Isadora, marca com ela. Eu falei, mas não estou conseguindo. Vai, Isadora, marca com ela. Olha lá onde está a Sueli hoje. A gente tem que ser estrategista, não pensa que eu entro nos lugares à toa, que eu não fico olhando, observando. Porque a essência do Senhor tem que estar na vida da gente, onde a gente passa. Nem sempre eu vou falar do Evangelho. A minha postura, a minha atitude, a minha forma de ser vai falar muito mais do que 1000 palavras que eu vou falar. Vocês estão entendendo? Então, a essência de Deus, ela nos envolve. Quanto mais próxima de Deus eu estou. Lá em Salmos 93, versículo 5 diz, a santidade, eu falei esse versículo e quis repetir aqui hoje na casa. Eu falei na quarta-feira, a santidade convém à casa do Senhor. Eu não sei se foi quarta ou domingo, mas eu falei esse versículo. A santidade, Salmo 93, 5, a santidade convém à tua casa.
Ornamento, ó. Essa palavra ornamento quer dizer convém. Ou seja, marquei também aqui o significado. A santidade convém à sua casa. A santidade convém ou é ornamento significa. A santidade ela é apropriado para a sua casa. A santidade ela pertence à sua casa. A santidade ela é um ambiente espiritual na tua casa. É isso que esse versículo quer dizer. A casa de Deus ela tem uma essência. E quem anda com Deus carrega essa essência. Cadê os que andam com Deus aqui nesta noite? Diga assim: eu carrego a essência de Deus. Você tem que declarar isso para a sua vida. Por quê? Porque o diabo vai te tentar. O diabo vai te tentar. E vai querer que você resmungue. Eu vou falar algo que quem estava aqui na conexão ontem. As fêmeas. Venha na próxima conexão aí que vocês vão entender. As fêmeas. Não é as feministas, não é as fêmeas, não é nada disso. Fêmea é uma abreviação de uma palavra, de algo. Certo? Então, a essência, aquela essência da mulher, a grande mulher que o Senhor nos fez, ela vai envolver a nossa vida, ela vai envolver a nossa casa, ela vai envolver os relacionamentos que nós temos. Vocês estão entendendo? Então, santidade, nós vimos lá que santidade é o caminho da vitória. Santidade é o caminho da vitória. As pessoas que não são vocês, né, não é o caso, é algumas outras igrejas, alguns outros crentes, eles querem vitória, eles querem autoridade, eles querem conquista espiritual, mas eles esquecem o caminho dessa vitória. Eles esquecem que tem algo que precisa ser cumprido, que aí não é regra, aí não é religiosidade, aí não é aquilo que nós falamos aqui, não é proibições. O que é isso? Qual é essa condição da essência? É se deixar ser envolvido por Deus e ter prazer em obedecer os seus estatutos e os seus mandamentos. Essa é a essência. Então, quem quer o caminho da vitória, precisa entender que existe a condição em Cristo. Josué 3,5, nós lemos isso, diz: santifique-se porque amanhã, esse aqui eu acho que eu falei no domingo passado, quem estava aqui, acho que é isso, amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amanhã pode ser amanhã, daqui a pouco, depois de amanhã, porque para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Amanhã pode ser daqui a pouco, amanhã pode ser amanhã pode ser daqui 10 dias, amanhã pode ser daqui 15 dias. Mas o que eu quero dizer é que amanhã, daqui a pouco, ou assim que o Senhor determinar, nós vamos ver a maravilha de Deus na nossa vida. Santifiquem-se. Deixa-se ser envolvidos pelo poder do Espírito Santo. Interessante que o Senhor ele fale e observe a ordem. Primeiro ele fala da santificação. Aí depois da santificação vai ter a manifestação do Senhor, porque ele vai fazer maravilhas. E depois ele fala conquista, aí vem a conquista. Eles subiram, eles tomaram posse daquilo que o Senhor disse. Então, queridos, a vitória espiritual, ela não começa na batalha. A vitória espiritual, ela começa na santidade. E a santidade, ela cria territórios espiritual. Se deixa ser envolvido por essa santidade do Senhor. Se deixa, olha só, algum momento eu falei de pecado aqui? Eu falei de pecado? Preciso falar? Não, porque no Senhor, quando nós nos envolvemos com Ele, Ele mesmo vai cuidar de nós a ponto de que nós não venhamos pecar. Para não pecar, sabe contra quem? Contra Ele mesmo.
Porque às vezes a gente acha assim, ai Senhor, me livra do pecado, Senhor. Porque você está com dó de você mesmo. Pede para o Senhor te livrar do pecado, sabe para quê? Para que você não envergonhe o nome do Senhor, aleluia. É para isso que nós não podemos. Que nós precisamos nos envolver. Porque a santidade, ela cria território. E quem carrega a essência de Deus, conquista esses territórios. Presta bem atenção. Na Bíblia, nós vimos isso. Eu marquei aqui. Ainda ganhei um lápis, olha que maravilha. Eu marquei aqui. Quando Deus nos envolve, territórios mudam. Diga assim, quando Deus me envolve, os territórios mudam. Isso é bíblico. Se você olhar lá, José no Egito, vai na Bíblia, lá em Gênesis, se eu acredito, se não me falha a memória, a partir do capítulo 37, você vai estudar a história de José do Egito e vai até o capítulo 50. Se não me falha a memória. É isso? Olha, tá vendo que é bom? Então, vai lá, José no Egito. Ele conquistou o território do Egito? Conquistou ou não conquistou? Ele conquistou de que maneira, José? Ele fazia o que o Senhor mandava. E lá a Bíblia diz assim, e Deus era com José. Aí acontecia. Deus era com José. Acontecia, vai para o poço. Deus era com José. Aí vai de novo, vai ser escravo. Deus era com José. Tira José da prisão. Vamos pôr o José como governador. Deus era com José. A minha pergunta, Deus é com você? Deus tem que ser conosco. Deus era com José. Porque ele era envolvido pela presença de Deus. Ele errou? José errou? Errou sim. Porque Deus deu um sonho para ele. Às vezes Deus dá sonhos para você, querido. Deus dá sonho para você. Onde que José errou? Onde? E Deus deu um sonho para ele, ele saiu correr contar para os irmãos ficaram com inveja. Aí começou a luta de José. Cai para o povo, é vendido, vai para o poço, vai ser escravo, depois vai para a prisão, até chegar a governador foram anos. Pare de contar os seus sonhos, as coisas, os seus projetos para qualquer pessoa. Para de contar. Você quer contar para alguém para que te ajude? Procura um pastor, homens. Aqui os homens conversam com os pastores e as mulheres conversam com pastoras. Não fique preocupado. Aqui tem 10 pastores e 10 pastoras. Então tem pastor para todo mundo, pastora para todo mundo. Tem aquela que você vai falar, não vou com aquela cara ali, não tem problema, a gente não fica chateado. Para isso tem outra. Não, é verdade. Eu ensino as minhas pastoras a não ficar triste. Eu até chego e falo, elas estão rindo, é verdade. Eu vou falar da bispa Lu, da pastora Nívia. Eu falei, bispa, a pessoa não vai com a sua cara, não. É melhor você deixar para outra pessoa. Ai, é verdade? É. Ah, então tá bom. Aí ela vai lá e ainda procura, vamos supor, a pastora Rosa, a senhora pode atender a pessoa, porque a apóstola falou que ela não foi muito com a minha cara. Mas ela contou para a senhora, eu falei, não precisa, só de eu ver eu já estou percebendo. Por que eu estou falando isso? É raro acontecer isso, viu? Mas por quê? Eu não gosto muito. Tem várias pastoras. Aqui não é uma igreja centralizadora. Aqui é uma igreja que acontece na presença do Senhor. Porque o único que governa esta obra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem que ter muitos pastores, tem que ter muitas pastoras, bispos, vai ter que ter apóstolos, vai ter que ter bastante gente para cuidar de muita gente que Deus vai mandar para cá. Então, se você está sentado aí, fica tranquilo, tem trilha. Você vai se levantar, vai entrar na trilha e Deus vai te levantar para alguma coisa. É só você entender e querer. Eu não posso querer por você. Eu não posso fazer por você. A trilha é você que vai ter que fazer. Aqui o Senhor fala assim, quando Ele fala, subam e tomam posse. Deus não falou assim, vem aqui que eu vou levar você e eu vou dar a terrinha para você. Ele falou isso? Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Então teve José. José conquistou o Egito? Então ele não conquistou o território pela essência de Deus na vida dele? Sim ou não?
Então vamos falar de outro, Daniel. Daniel na Babilônia, ele conquistou o rei da Babilônia ali, ó. Ele foi para lá como eunuco, ele foi para lá, mas Daniel se levantou naquele lugar como um grande profeta do Senhor, e ele ajudou a livrar aquele povo das mãos do rei. Território, ele pôs o pé. Vamos mais para uma aí. Cadê as mulheres da igreja? Esther. Oh, glória a Deus. Esther na Pérsia. Ela conquistou o território. Jejuando, orando, consagrando. Até mesmo antes de conquistar, ela conquistou o território espiritual. Então, queridos, nós precisamos entender que quando nós entramos na essência do Senhor, eu falei aqui do Egito, uma potência para a época. Estou lembrando da história aqui, do professor de história. Egito, potência. Babilônia, outra potência. E Pérsia, outra potência. Porque naquela época, no século, sei lá o que, vocês perguntam para o apóstolo, teve guerras, um vencendo o outro. E aqui estão 2 homens e uma mulher que se posicionaram, deixaram ser envolvido e mudar o território. Eu estou pedindo, Deus está pedindo para a gente ir no Egito, tirar e livrar o Egito daquela época? Não. Agora eu quero dizer para você, se envolva com a essência do Senhor. Porque o Egito, que é o mundo, ele cai diante de homens e mulheres que têm a essência do Senhor. A Babilônia são falsos deuses. Povo que vivia do jeito que eles queriam, glutonaria e tudo mais. Daniel mudou aquela história. Você pode mudar. A Babilônia vai cair aonde você entrar em nome de Jesus. A Pérsia é a mesma coisa. Eles carregavam a essência de Deus. E eu quero dizer que a essência é que muda a atmosfera para que nós venhamos conquistar o território. Então a santidade, estão entendendo? A santidade, o que é? O que é a santidade? É não pecar. Deus seja louvado que nós nunca mais venhamos pecar. Eu fico triste que às vezes pega um negócio, cai da minha mão, pega o outro, cai de novo, pega o outro, cai de novo. Na terceira eu estou vendo que, eu falei assim, o diabo está me tentando e o Senhor está me provando. É isso que você tem que ver, cara. Caramba. O diabo está tentando e o outro está... Aí você chega e fala assim, eu faço isso aqui. Eu vou na terceira vez, eu quero falar, cara... Aí eu falo, Senhor, eu paro. Eu não aceito isso, Pai. Porque eu não consigo abaixar e levantar todas as vezes. Aí às vezes você fala assim, a minha mão. Não. E vai além disso. O diabo quer ver você murmurar. Graças a Deus eu não falo palavrão. Nunca falei. E olha que eu venho de uma casa de português que meu pai falava assim, o alfabeto do palavrão. Gente de Deus, meu Deus do céu, Tem alfabeto, palavrão? Não sei, mas ele tinha. Ele era de A a Z. Ele tinha palavrão para tudo quanto é tipo de momentos e tudo mais. Só que tinha uma coisa, o meu pai nunca admitiu nós falarmos um palavrão dentro de casa. Nunca admitiu. Então eu não tenho esse problema, mas o problema que eu tenho é que a minha mente pode chegar e fazer assim, puxa vida, meu Deus, a gente ainda põe, meu Deus do céu. Pare e respire. Deixa que a essência de Deus tome conta de você. E fala, Senhor, me poupa disso. Porque eu estou cansada. E eu já abaixei 3 vezes. Me dá mais atenção. Que eu seja envolvida pelo Senhor. Quer ver, ontem, eu atrasada fui pôr um brinco, deixei o brinco, mas na hora deixei o brinco cair. Aí eu olhei e falei assim, nossa, justamente caiu embaixo daquele armarinho rosa. Dessa finura para olhar.
Aí aquela dificuldade para ajoelhar. Vocês estão entendendo? Aí eu lá. Aí eu olhei, eu fui abaixar, aí eu falei assim, opa, eu ainda estou no meu tempo, porque eu tenho meu tempo cronometrado. Eu chego lá para a Siri e falo assim, e aí Siri, despertar, que nem hoje, eu tenho que vir para a igreja, tantos minutos. Eu sei que eu tenho tantos, não é assim que a gente faz? Aí eu olhei, fui abaixar, o Senhor falou assim, para, o seu tempo está começando a ser roubado. Fui trocar de brinco. Fui pegar outro. Corri lá, voltei a pegar outro brinco. Quando eu cheguei, o brinco nem estava embaixo do lugar. Eu entrei na porta e pisei. Eu estava descalço, eu pisei. Eu ia abaixar à toa. Eu ia procurar à toa. E ele não estaria ali onde eu ia procurar. Então para na hora, para o que você está fazendo. Se você é envolvido pela presença de Deus, Ele vai te dar ali um start e você fala, o que está acontecendo? Ah, isso aqui é para me atrasar, isso aqui é para eu discutir com o meu marido, isso aqui é para eu discutir com a minha esposa, isso aqui é para eu discutir com o meu filho, isso aqui é para eu discutir com a minha filha. Para. Ressignifica o pensamento, respira fundo e diga, Senhor, eu sou envolvida pela tua presença. E se o Senhor veio nesta terra, Jesus, o Senhor veio nesta terra, o Senhor veio, andou na frente, por que Jesus vai na frente? Por que ele vai na frente e a gente vai atrás? É como se ele falasse assim, ele fala, eu venci todo o pecado, eu passei por todas as situações que vocês vão passar. Eu fui procurar o brinco da mulher que perdeu, eu fui procurar o negócio. Não se deixe envolver com essas coisas. Olhe para mim, eu olho para o céu, o meu alvo é Cristo, nada pode nos atrapalhar nisso. Ele é o nosso exemplo. Anda olhando para Ele. É interessante que quando os discípulos, eu vou trazer até lá em Marcos capítulo 10, versículo 32, está falando sobre isso. Mas quem assistiu The Chosen, vamos dar um exemplo, até o apóstolo falou isso, a gente estava conversando, ele falou, é verdade. Vocês veem o The Chosen, onde Jesus Cristo ia? Na frente, e os discípulos iam atrás. E quando os discípulos queriam falar com ele falava assim, eu queria falar tal coisa. Aí eles iam lá, falava, mestre. Aí ele parava e fazia o quê? Olhava. Aí o discípulo aproximava. A gente precisa estar atento nas coisas que nós estamos enxergando. Jesus, ele vai na nossa frente. Ele é o nosso escudo protetor. Ele está nos mostrando como funciona a caminhada aqui nessa terra. Porque aqui é temporário. Nós vamos estar com ele em Jerusalém. Então, queridos, a santidade é ser envolvido pela essência. Qual é a essência? Amor. Nós vamos ser envolvidos pela essência de Deus, o amor. Nós somos luz, nós somos vida, nós somos justiça, que é dizer verdade. Nós somos bondade, nós somos a misericórdia de Deus expressada na terra. Nós somos a alegria, nós somos paz, nós temos domínio próprio. Essa é a essência que precisa nos envolver, aleluia. É assim. Deus está procurando frequentadores de igreja? Está. Porque a qualquer momento alguém pode ouvir uma palavra e se converter. Deus está procurando aqueles que cantam no coral, cantam no louvor? Está. Porque a qualquer momento aquelas letras de música podem tocar naquele coração e aquele coração se envolver com o Senhor. Deus está procurando aqueles que participam de outros cultos, Conexão Homem, Conexão Mulher, o Deep Conference, Santidade. Ele está procurando? Está. Mas também Ele está procurando o mais importante. Ele procura pessoas envolvidas na essência dEle. Ele procura pessoas que carregam a presença dEle. Ele procura pessoas que carregam a santidade dEle. E Ele procura pessoas que carregam a autoridade espiritual. Aleluia! Ele procura a pessoa que carrega a essência, presença, santidade e autoridade espiritual. E onde essas pessoas chegam, elas são notadas, porque a presença chega naquele lugar. Então hoje nós estamos aqui, eu e você,
estamos aqui porque nós estamos declarando a essência de Cristo que envolve as nossas vidas. Hoje nós estamos aqui porque nós estamos declarando que a essência de Cristo envolve, eu vou falar algo, o nosso território. Agora eu quero te dizer mais uma coisa. Hoje estamos aqui porque a presença e a essência de Cristo, ela envolve um território chamado você. Você é o primeiro território que o Senhor quer conquistar com a essência dele, em nome de Jesus. Cadê os territórios de Cristo aqui? Diga assim: eu sou o território de Cristo nesta terra. Olha, é isso que vocês têm que entender. Nós somos um local, território é um local. E este local tem que ter um ambiente. E este ambiente tem que ter a essência de Cristo. Então você é o território, você é o local que é cheio da presença de Cristo nesta terra. É assim. É assim. Você é o território de Cristo nesta terra. Você é envolvido pela essência de Cristo nesta terra. Eu vou bater nesta tecla, porque o Senhor falou comigo quando eu ouvi esta palavra, porque a gente não só escreve, a gente primeiro ouve. Eu declarei isso para a minha vida: Senhor, eu quero ser a essência do Senhor aqui nesta terra. Mas para eu ser a essência do Senhor nesta terra, eu preciso que a tua essência me envolva. Quantos aqui querem que a essência do Senhor envolva? Lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 e 10, mas eu vou pegar só a última parte do versículo. Ao nome de Jesus, queridos. Ao nome de Jesus. Cadê os territórios? Cadê o território de Cristo aqui? Agora vocês são os territórios, amém? Quantos estão aqui, apostólicos? Diga assim: eu sou o território. Eu tenho a essência de Cristo. Então eu quero dizer algo para você. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará para aqueles que têm a essência do próprio Cristo nesta terra. O diabo, ele se ajoelha diante do Altíssimo. Então, Jesus é o nosso Senhor. Jesus é a nossa bandeira. Jesus é a minha bandeira. Quarta-feira nós pegamos aqui o sal. Aquilo que nós fazemos aqui não é para vender, não é nada. Sabe o que acontece? É que eu faço com vocês o que Jesus faz comigo. Nós precisamos entender que somos como... Quantos querem ser como crianças aqui? Então, de verdade, eu sei que não tem ninguém assim. Se nós temos que ser como crianças, deixa o nosso coração ser puro e simples como o de uma criança. Porque senão nós começamos a ser tão críticos, tão chatos, tão assim que a hora que você, se não tomar cuidado, as pessoas saem da igreja criticando aquilo que aconteceu e você deixa, quem perde é você, não sou eu. O Senhor disse para mim: eu sou Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Esta aqui é a nação onde a gente mora, amém, queridos? Mas aqui não está escrito ordem e progresso. Aqui está escrito: Jesus é a minha bandeira. Em cada território, aonde eu pisar, Jesus é a minha bandeira. Quarta-feira eu dei o sal, porque eu queria que as pessoas, a palavra que o Senhor trouxe para mim da quarta-feira, Ele trouxe, eu estava fazendo comida e eu estava usando sal. E eu entreguei um pacotinho de sal. Eu falei: olha, cada vez que você olhar para esse sal, lembre-se que você é o sal desta terra. Que você dá sabor. Então, Jesus, Ele é a bandeira da minha casa, Ele é a bandeira da minha família, Ele é a bandeira da minha vida. E é Jesus que governa este lugar. Este lugar
e este lugar. Porque se eu sou o território do Senhor, Ele governa este lugar. Eu não sei se esta palavra, ela falou com você o tanto que ela falou comigo. Eu tenho buscado isso do Senhor. Que eu falo, Senhor, através do Teu Espírito Santo, com o nosso lápis nas nossas manhãs de devocionais, que o Senhor continue me envolvendo e falando comigo. Ainda que eu não tenha, queridos, ainda que eu não tinha. Quem olhar lá minhas coisas, ver quantos anos. Eu estava um dia com a pastora Bruna e eu fui mostrar os meus cadernos lá de 2003, 2004, 2005, escritos dos meus devocionais. Eu fiquei tão feliz porque o meu discurso não mudou. De lá até aqui, eu declaro que Jesus é o meu Senhor, que Ele é a minha bandeira, que eu o amo. E Ele é o motivo pelo qual eu respiro nesta terra. Então, eu quero dizer algo para você. Hoje, você vai buscar e pegar esta bandeira, se assim você desejar. Hoje nós vamos levantar um governo espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Quantos querem? Nós estamos chegando no final do território espiritual. E eu quero que você levante a bandeira de Cristo na sua casa. Quando o nome de Jesus é levantado, queridos, quando você levanta o nome de Jesus na sua casa, cadeias se quebram. Atmosferas elas mudam. Territórios são conquistados. Enfermidades são curadas. Mas para isso, o nome de Jesus, ele tem que ser real. Ele tem que ser a sua bandeira. Obrigada, Jesus. Obrigada, papai. Feche seus olhos, querido.